Obrigada, professor Paulo, pela excelente apresentação. E eu convido para apresentar na próxima mesa a fonoaudióloga Carolina Cardoso, especialista em audiologia, mestre pela UNB. Pessoal, ainda temos 2 mesas redondas, tá? Uma mesa redonda agora sobre diagnóstico e depois uma mesa de reabilitação. Então, vamos ficar que ainda tem coisa boa aí, por favor. Quem já ficou aqui o sábado inteiro, só mais um pouquinho. Então, eu queria convidar a professora Kátia de Freitas Alvarenga, que será a moderadora da mesa. A mesa redonda agora sobre dificuldades no diagnóstico da surdez na infância. Para compor, os debatedores serão o doutorando Hugo Hamilton Santos de Carvalho, a professora doutora Isabela Monteiro de Castro Silva, professora doutora Juliana Maria Soares Cavalcante, professora doutora Letícia Vicente e o mestrando Tiago Silva Almeida de Souza. Vamos convidar todo mundo para sentar. E quem vai apresentar um artigo, a professora Kátia vai dizer o momento, será a Débora Caroline de Oliveira Rolim. Bom, boa tarde. Nós vamos, então, dar início a essa mesa redonda sobre diagnóstico audiológico, as dificuldades. Eu olho para essa mesa, pessoas queridas, amigas, né? Vai ser um momento muito bom. Eu fiquei pensando dificuldades no diagnóstico da surdez, né, infantil. A surdez é a criança que não ouve nada, praticamente você tem ausência de resposta em todos os procedimentos. Então, nós vamos discutir a dificuldade no diagnóstico da perda auditiva infantil, né? E antes disso, eu queria trazer para vocês todos nós aqui trabalhamos com avaliação audiológica infantil, nós fazemos o princípio cross-check, né? Então, você não fecha o diagnóstico da perda auditiva com um único procedimento, né? E aí que eu acho que é o maior desafio que nós temos hoje na audiologia infantil. Os profissionais compreenderem, não apenas os médicos, mas fonoaudiólogos, que não é o diagnóstico definido com PEAT e emissões otoacústicas, né? Então, sair desse contexto de que você consegue avaliar a função auditiva com esses 2 procedimentos, eu acredito ser a maior dificuldade que nós temos hoje, né? Então, lá no hospital, a gente recebe várias crianças com o diagnóstico de perda auditiva profunda, definida com o PEAT apenas, e a mãe já orientada que vai fazer um implante coclear. E aí, quando você vê, não é uma perda auditiva profunda, né? Então, lá no hospital, na clínica de fonoaudiologia, nós temos um protocolo que nós entendemos que o princípio cross-check é isso. Você tem que
organizar todos os procedimentos que você tem disponíveis, criar um protocolo que ao final você fale assim, essa criança tem perda auditiva ou não, certo? Então lá nós fazemos o acolhimento, a entrevista com a família ou responsável, que é extremamente importante, os exames podem dar normais, mas se a mãe falar, mas eu acho que meu filho não escuta direito, você tem que valorizar, porque nós observamos essa criança no momento de diagnóstico, essa família fica 24 horas, né, com a criança. A medida fisiológicas envolvendo a medida da imitância acústica, a sonda de 1000 Hz até 6 meses de idade, depois nós vamos pedir para alguém falar um pouquinho sobre isso. A pesquisa do reflexo acústico faz parte do nosso protocolo, mesmo nós tendo a ASHA, né, colocando que até o 4º mês a ausência do reflexo acústico pode ser maturacional, mas a presença já é um dado importante, né? Emissões otoacústicas evocadas transientes, métodos comportamentais, então avaliação do comportamento auditivo, a detecção de sons do LING, nós não usamos sons instrumentais, nós usamos fala, porque nós queremos saber se a criança detecta a fala, né? Mas avaliamos o desenvolvimento da localização com o guiso, porque a função de localização reflete o processo maturacional do nervo e do tronco encefálico, e a audiometria com resposta com reforço visual a partir do 5º e 6º mês, por via aérea e via óssea. Então, esse é o protocolo. Com esse protocolo, eu tenho que dizer a criança tem perda ou não. Se ela não tem perda, eu não preciso fazer outros procedimentos. Se eu não consigo responder essa pergunta, aí eu vou para o princípio cross-check, onde eu entro com potenciais evocados auditivos, condição aérea, óssea, clique, frequência específica, estado estável, produto de distorção, eletrococulografia. Mas antes eu queria trazer uma discussão para vocês, porque isso vai refletir nos casos. Desde que nós temos uma recomendação do NHS, né, inglês, que ele colocou que o PEAT-CLIC não deve ser o primeiro procedimento, mas o PEAT com frequência específica, passou-se a ter um movimento muito intenso, né, alguns internacionais, mas nacional, sobre o clique não ter nenhuma validade além de fazer o neurodiagnóstico, sincronia neural. Então, a PEAT fazer pesquisa do limiar com o clique, né? Não façam, porque isso não tem informação nenhuma. E eu quero trazer essa discussão para vocês, né? Até porque eu não penso dessa mesma forma. Então, nós sabemos que o clique não tem uma frequência específica, realmente ele tem uma faixa de frequência acusticamente que vai de 1000 a 4000 Hz. Nós sabemos que o clique não estima o limiar comportamental, isso é um consenso, obviamente. Então, o que nós temos, né? A falta da especificidade da frequência do PEAT-CLIC, né, não faz com que a gente não consiga definir a configuração audiométrica quando existe perda. Então, você pode ter uma perda como essa em rampa, veja. Então, você tem um comprometimento nos agudos, os graves preservados, e você vai ter ausência você vai ter o clique em 40, por exemplo. Você pode ter uma curva ascendente com um clique normal. Você pode ter uma curva em U também com um clique normal. Então, isso é consensual. O clique, ele não prediz o limiar comportamental. Então, se você... com isso, então você diz, então não vamos fazer mais a pesquisa do limiar. Aonde que eu começo a discutir com o fonoaudiólogo, né? Esses casos clínicos, eles demonstram que o PEAT não mascarado, né, o PEAT-CLIC, é melhor pensado como um equivalente do limiar de percepção de fala. Ele não prediz o limiar comportamental, mas será que ele não reflete o limiar de percepção de fala dessa criança?
E aí nós vamos pensar na correlação do clique com o limiar na região de 2.000 a 4.000 Hz. Então, esse estudo, veja que nós temos aqui a média das frequências de 2 a 4.000, aqui eu tenho o limiar do clique. Observem, né, que em fortes intensidades, essa correlação é muito ruim. Em fracas intensidades, essa correlação é melhor. Esse estudo, o seguinte, olha que você tem correlações muito melhores aqui com o clique, né, e o limiar. Qual a diferença desses dois estudos? O primeiro foi feito com adultos. Esse estudo seguinte foi feito com crianças de 5 dias a 20 anos de idade no momento do teste, idade média de 30 meses, quando restrito aos 71 indivíduos menores de 5 anos, a idade média foi de 21 meses. Então, o que isso mostra, né? Que se você pensar nesses estudos, a gente não pode extrapolar para o bebê de 0 a 6 meses. Você não tem uma orelha média já com processo maturacional formado. Qual o impacto dessa imaturidade de orelha média? Mas, de qualquer forma, existe um consenso nesses dois estudos. Veja que em fraca intensidade, a correlação com o limiar médio de 2 a 4.000 é forte, não é pequena. O que justifica isso? Fisiologicamente, faltou. Mas, peraí. O que justifica isso? É a fisiologia da cóclea. Como que nós temos o tonotopismo coclear? Então, nós temos a onda viajante, né, o deslocamento de pressão por toda a membrana basilar. E isso não é só no clique, que vai estimular uma faixa de frequência. Veja 500 Hz, que a frequência está no ápice da cóclea. O som vai estimulando toda a membrana basilar. Isso para 1.000 Hz também, para 4.000 Hz. Como que a gente tem o tonotopismo coclear? É o conceito de turn curve. O que é isso? Você vai ter na frequência de ressonância, que é a frequência do estímulo, a maior amplitude de vibração da membrana basilar. Então, aqui, olha, vai estar vibrando as frequências intermediárias, mas numa amplitude que não estimula a célula ciliada interna. A mesma coisa aqui, nós conseguimos detectar 500 Hz, mesmo vibrando toda a membrana basilar, porque a maior amplitude é na frequência de ressonância. Então, pensando nisso, pensa no tone burst, no clique de 2.000 a 4.000 Hz aqui, que você vai fazer em forte intensidade. Claro que daí a vibração vai ser enorme da membrana basilar em todas as frequências, mas isso ocorre para 500, 1.000 e 4.000 do mesmo jeito, não é só no clique, é a forte intensidade. Mas a hora que você estimula, né, no limiar, em fraca intensidade, 5, 10, 15, 20, você tem uma estimulação de frequências intermediárias, mas a maior vibração é na frequência de ressonância, é na faixa de 2 a 4.000 Hz. Então, o que significa para vocês, por exemplo, uma criança que chega, né, para avaliação audiológica, um bebê, uma criança de 1 ano e meio com suspeita do espectro autista, por exemplo, você faz a pesquisa do clique, tem sincronia neural e faz a pesquisa do limiar eletrofisiológico e encontra em 15. O que significa isso para vocês enquanto fonoaudiólogos? Quem gostaria de falar? Letícia? Pronto? É Hugo? Isso. Tá? Professora, primeiro eu queria propor aqui para a gente
fazer essa roda pensando não só no diagnóstico, né? Porque se a gente vê que essa correlação de intensidades mais fracas, ele vai dar uma normalidade, a gente pensa que está estimulando toda a membrana, e aí a gente acha limiares, o que eu entendo como fonoaudiólogo é nunca parar por ali. É tanto que a gente faz o princípio cross-check justamente para isso. Sendo um fonoaudiólogo que trabalha no diagnóstico e na ponta da reabilitação, o que eu vejo muito são exames duvidosos chegando para fazer uma reabilitação. E ainda quando chega na reabilitação auditiva, na adaptação do aparelho auditivo, a falta de verificação para isso. Então, hoje, como fonoaudiólogo, pensando nessa fisiologia dos exames, eu me sinto meio que no Charlie Chaplin lá nos tempos modernos, né? É uma linha de produção. Se erra aqui, vai errar aqui nessa ponta. Então, eu acho que fica a reflexão, principalmente porque tem muitos estudantes aqui hoje, é saber não parar com um resultado só. Porque o clique, ele não está me dando informação que eu preciso. E pensando que essa informação ela pode ficar distorcida, eu sei que eu vou atrasar a vida dessa criança. Então, para iniciar essa discussão aqui da mesa, eu queria propor que a gente sempre pense no diagnóstico e no início da reabilitação. Não só no início da reabilitação, né, em toda a reabilitação. Perfeito. Hugo, a gente sempre diz que o início de um processo de reabilitação é a determinação com precisão do limiar auditivo. Não se faz uma reabilitação adequada se você não determina com precisão a existência ou não de perda auditiva e qual o grau da perda auditiva. Perfeito. Essa é a primeira mensagem da mesa, né? E sempre a segunda mensagem, que é o princípio cross-check, você nunca fecha o diagnóstico com um exame, mas o princípio cross-check é assim: você determina um protocolo, você faz um exame, vê o resultado e já pensa qual vai ser o próximo resultado para confirmar o que você obteve anteriormente. E aí chegar no final dizer se tem perda ou não. Então, nessa criança que não está falando, 2 anos de idade, não fala nada, e ela vem para um diagnóstico, né, diferencial de perda auditiva. Claro que eu vou fazer um protocolo, mas ela está dormindo, chegou dormindo, eu faço PEAT-clique, tem sincronia neural, faço a pesquisa do limiar eletrofisiológico do clique e acho em 15, 10. Que informação que eu já começo a estruturar na minha cabeça para definir o diagnóstico? Quer falar, Letícia? Nesse momento, eu já sinto uma tranquilidade maior em relação à função auditiva dessa criança. Então, ainda não fizemos todos os procedimentos, mas a partir do momento que a criança tem um limiar em 15, eu já trabalho mais na hipótese de que aquele atraso de linguagem não é em decorrência da perda auditiva. Então, uma criança com esse limiar já me diz que um limiar psicoacústico normal, por volta na banda de 2000, e a gente sabe que a incidência de perdas cocleares ascendentes em criança é muito baixa. Então, eu já fico mais tranquila de que a chance dessa criança ter uma perda coclear ascendente é mínima, muito, muito baixa. Então, a gente vai fazer emissões, áudio, então, as crianças com TEA, às vezes, a gente realmente não consegue fazer com fone, mas em campo, normalmente elas estão bem, às vezes elas não reagem com sons do ling, mas instrumentais, às vezes elas reagem melhor. Então, de outras formas, eu vou conseguir ver o grave. Então, não é porque a chance é mínima que eu vou descuidar totalmente. Tem reflexo acústico, então a frequência grave ela vai ser investigada. Mas já me tranquiliza muito de que, se não tiver um condutivo ali, a chance dessa criança ter uma perda auditiva é muito baixa mesmo. Então, o atraso de linguagem se deve provavelmente a outros fatores e não à audição dessa criança. Isso, e eu também tenho essa visão muito semelhante, inclusive, que como fonoaudiólogo, a gente compreende que as frequências agudas, elas dão a inteligibilidade da fala, as frequências graves dão a potência da fala. Então, mesmo que haja nessa criança uma perda auditiva ascendente,
não seria a ponto dela não adquirir linguagem oral. Pode ser até um agravante, mas tem que pensar realmente em algo além de uma perda auditiva. Então, eu trouxe essa discussão, não sei se alguém quer complementar mais, porque essa colocação, não se faz clique mais, PEAT, clique, pesquisa de limiar. Para mim, falta o raciocínio do fonoaudiólogo. Se ele trouxer o raciocínio, ele contribui muito ainda para a definição e medidas, né? Porque você pode, da mesma forma que você pode atrasar um diagnóstico de TEA, ficando os retornos, né, para fazer frequência específica, para fazer todos os procedimentos, porque qual serviço aqui que tem o PEAT com sedação? Não é? Porque hoje, antigamente, lá atrás, a gente ainda usava, né, hidrato de coral, ainda podíamos fazer algumas coisas, mas não pode. Sedação hoje é só anestesista em centro cirúrgico ou em clínicas que tenham uma condição para um primeiro atendimento, né? Então, eu acredito que esse é o maior desafio nosso, trazer para a audiologia infantil o raciocínio clínico. Podemos ir? Então, vou falar o primeiro caso, dentro desse protocolo. É uma criança de 1 mês e 10 dias. Quando o John Comet trouxe para a gente, agora em 2019, que ao invés dos marcadores 1, 3, 6, você tem que fazer 1, 2, 3, o que ele fez? Ele trouxe o diagnóstico para os testes fisiológicos. Porque nessa idade, 2 meses, praticamente o que nós vamos ver é reflexo cócleo e a atenção da criança. É o máximo de comportamental que você pode ter, né? E essa criança, ela foi encaminhada para avaliação audiológica devido ao resultado de falha bilateral na triagem neonatal, realizada com emissões otoacústicas evocadas por transientes. Nega intercorrência de gestação e parto, assim como a deficiência auditiva na família e consanguinidade. A criança não apresentou problemas de saúde desde que saiu do hospital. Então, nós fizemos, dentro do nosso protocolo, a medida da imitância acústica, uma curva timpanométrica pico positivo, e aqui a presença do reflexo acústico, mesmo com 1 mês de idade. Então, a primeira pergunta, né, quem gostaria de responder, existe algum cuidado especial quando eu faço a medida da imitância acústica em crianças com menos de 6 meses? Quem gostaria? Pode. Vamos lá, Juliana? Ter o cuidado para as crianças até 6 meses de vida utilizar a sonda de 1000 Hz, não a de 226, né? E acho que é isso. Por que a sonda de 1000 Hz nas crianças menores que 6 meses? A imaturidade de orelha média, né? E você quer complementar, Isabela? Por favor. Viu? Gente, desculpa eu estar de máscara, mas é que eu estou num estado meio gripal, acho melhor ficar, para não atrapalhar ninguém. Então, a sonda de 226, né, na verdade, é um som bastante grave, né, e ele carrega muita energia, né, e aí um bebê, uma estrutura pequena, uma estrutura delicada, vai realmente ter um movimento excessivo quando você usa a sonda de 226. Então, acho que o cuidado mesmo, eu acho que já é até padrão isso, né, a gente utilizar a imitância, talvez nos serviços não tenha, né, a imitância de 1000 Hz, não são todos os serviços que tem, pelo menos aqui na cidade eu tenho essa visão, mas é o caso até de encaminhar, né, para a gente fazer só que seja a imitanciometria com a sonda de 1000, para a gente garantir essa função da orelha média numa sonda que apresente um som um pouco mais delicado e que tenha essa movimentação não do sistema auditivo como um todo, mas somente da membrana timpânica, porque vai ser mais precisa, né? Certo. Não, eu só queria complementar uma coisa que a professora Isabela falou, porque a gente ainda não é comum, mas acontece. Quando você fala em frequências graves para a potência da fala e frequências agudas para a inteligibilidade, a gente sabe que a sonda de 226 Hz ela carrega mais potência para o conduto
da criança que ainda está nessa neuromaturação de orelha média, orelha externa. E a gente encontra ainda na área, e eu vou sempre pensar no diagnóstico visando a reabilitação. Eu acho que eu vou trazer isso para a mesa, porque foi um dos objetivos que eu estava pensando. Não, eu tenho que trazer isso, porque para a gente não andar em mundos paralelos. O que eu encontro na área ainda são, eu já vi, tá? Bebês com aparelhos com receptor no canal. E aí a gente sabe dos perigos que a gente tem. Esse mesmo princípio que a gente usa no diagnóstico para uma sonda 226 Hz para bebês acima de 6 meses e 1000 Hz para bebês acima abaixo de 6 meses, é o mesmo princípio que a gente vai escolher na indicação de uma prótese auditiva. Eu acho que tem colegas aqui da reabilitação que também isso o tempo todo. A gente acaba tendo um pouquinho de frustração na área. Entender a fisiologia da criança, entender a fisiologia do exame é fundamental para a gente cruzar esses dois mundos. Certo. Alguém gostaria de complementar, Letícia? Só reforçando realmente o que a professora Isabela falou, de encaminhar para um outro serviço que tem é importante, porque se só tem a sonda de 226, é melhor nem fazer, né? Porque vai dar uma curva e você não vai avaliar a mobilidade daquele sistema timpanocircular que é dominado pelo fator massa. Então, se a gente está usando um som grave, a gente não consegue avaliar adequadamente aquele sistema que tem a dominância massa, enquanto, né, uma criança maior que 6 meses, um adulto, o sistema timpanocircular é dominado pelo fator rigidez. E aí faz sentido usar uma frequência baixa para avaliar. E outro cuidado é que não é só na escolha do tom-sonda, né? É a escolha no cuidado da avaliação, então, do laudo. Então, quando o Jagger falou lá das curvas, A, B, C, ele não avaliou bebês. Então, a gente não usa esse tipo de avaliação numa sonda de 1000 Hz. Né? Jagger avaliou acima de 7 anos e ainda assim eram poucas as crianças. Então, quando a gente usa, não é só o cuidado no uso do tom-sonda, mas também no laudo. Então, a gente não vai classificar um bebezinho de 2 meses com uma curva R. Isso não tem padrão de normalidade para ele em relação ao Jagger. Mas existem outros estudos que trazem outras formas de análise, né, em neonatos, com a sonda de 1000, e aí que a gente pode fazer com mais clareza. Então, acho que realmente concordando aqui com todo mundo, esses são os cuidados na timpanometria com 1000. Bom, então esse já é outro consenso da mesa, né? Menores que 6 meses, se você não tem a sonda de 226 Hz, a de 1000 Hz, você não consegue determinar com precisão a funcionalidade da orelha média. E aí nós fizemos, olha, tem emissões otoacústicas transientes presentes. Quem gostaria de comentar até este momento que informação que nós temos do sistema auditivo dessa criança? Quer falar, Tiago? Bem, a princípio aqui a gente consegue observar que orelha média, tranquilo, e funcionamento de células ciliadas externas, né? Além também do arco reflexo. Então isso já dá uma tranquilidade para a gente pensar em outros passos que a gente pode tomar nesse diagnóstico dessa criança, mas aqui a gente já começa a ficar um pouco mais tranquilo e continuar a investigar, né? Não parar apenas aqui nessa avaliação. Certo, excelente. Isabela, quer fazer algum complemento? E eu acho que também com exames, eu gostei da tranquilidade da Letícia a partir de um determinado exame, né, de uma resposta boa com um clique. Eu também ficaria um pouco mais tranquila, né, assim, do ponto de vista otimista com a audição dessa criança, porque as emissões otoacústicas, além de avaliar as células ciliadas externas, elas só estão efetivamente presentes da forma como estão se o limiar tiver até 30 dB, assim como o reflexo também, que a gente tem uma predição, né, aproximada da sensação auditiva dessa criança. Então, é muito provável que o limiar seja normal, a não ser que tenha alguma outra alteração que talvez aparecesse também no reflexo. Então, já dá uma certa tranquilidade para a gente em termos de encaminhamento. Né? O reflexo acústico, ele mostra o arco, né? Principalmente funcionalidade do nervo, mas a intensidade que você identificou é muito importante. Quer falar, Juliana? Não? É isso mesmo que eu ia comentar agora, que esses dois exames, eles mostram muito além das vias auditivas periféricas, né? A resposta dos limiares do reflexo dentro dos padrões normais
já me dá uma visão bem mais otimista sobre os status auditivos dessa criança. E, ao meu ver, eu não veria necessidade, nesse caso, de fazer um Beta por Tony Burst. Né? Eu faria um Beta Click para avaliação da neurosincronia. Então, vai ser essa a minha próxima pergunta, mas só complementando, o fato de estar tendo esse reflexo em intensidades menores que 100 dB, ele sugere limiar psicoacústico normal em crianças. Aí você fala assim, mas eu já tive criança com perda auditiva coclear que tinha reflexo presente. Só que a gente tem que lembrar que isso acontece pelo fenômeno do recrutamento, né, que é a distorção da sensação e intensidade. E o recrutamento só acontece quando há lesão de células ciliadas externas. E nesse caso você não tem lesão de células ciliadas externas. Então, esse conjunto de procedimento me diz a favor de predizer limiares psicoacústicos normais e digo com especificidade de frequência, né? E aí vem a pergunta, né? Então a Juliana já se posicionou, mas tem a presença do reflexo cócleo-palpebral, né? A limitação do cócleo é porque ele é em campo, mas confirma que um nervo funciona. A pergunta é, a Juliana faria a PEAT clique para responder essa pergunta. Criança apresenta perda auditiva ou não? Você, Tiago, está com o microfone, você precisa do PEAT ou você conseguiria responder essa pergunta? Não, eu faria. O quê? O PEAT. Faria Por o PEAT quê? por frequência específica. Até porque aqui, mesmo o PEAT não nos dando o limiar auditivo semelhante ao da audiometria, eu acho que me traria uma segurança. Me traria uma segurança você faz essa avaliação de 500 a 4.000, e aí eu acho que você ficaria bem mais tranquilo. Mas eu acho que nesse caso aqui eu não pararia só com aqueles primeiros exames. Com esses exames. Só Você aqueles. não pararia. Não, eu não pararia. Você faria PEAT Tony Burst, a Juliana faria PEAT Tony Burst também, ou clique? O clique. Alguém tem alguma posição diferente? Eu teria tranquilidade em parar por aqui. Eu também. Assim, é claro que depende da demanda do serviço, né? Então, a gente atua num serviço particular, em que vem o pedido médico, então a gente faz, né, o que é solicitado pelo convênio, mas vamos supor ali que a gente fez tudo aqui, a criança acordou, e, né, teria que marcar um retorno para fazer um PEAT. Esse é o tipo de caso que, né, se fosse algum otorrino da clínica, né, que algum médico que tivesse pedido, bater lá na porta, olha, não deu para fazer o PEAT clique, mas eu acho desnecessário a criança voltar, porque aqui com esses exames a gente já fica mais tranquilo de fechar o laudo naquele momento da criança. Então, vamos entender por que, né, as divergências de opinião, porque não existe o certo e o errado, né? Todos estão certos, mas vem o raciocínio clínico do fonoaudiólogo, né? 1 mês de idade, você está vendo fisiologia do sistema. Você vai dizer se tem perda, se tiver algum problema de fisiologia de alguma estrutura. Quando você fez a timpanometria, orelha média normal. Quando você fez o reflexo acústico, presente em intensidade normal. E aí é o arco reflexo, via aferente, tronco encefálico, centro de associação, via eferente. Emissões otoacústicas transientes, células ciliadas externas normais. Aí você fala, Kátia, mas nós não vimos célula ciliada interna, né? Nenhum desses procedimentos viu especificamente célula ciliada interna. Mas a célula ciliada interna que faz o disparo do nervo auditivo. Se você tem, é como na minha aula de neuropatia, eu não tenho uma criança com alteração de neuropatia com presença de reflexo. E esse reflexo está acontecendo em intensidade normal, não está aumentado. O que justificaria ela ter uma perda auditiva? Se todas as estruturas estão funcionando normalmente, né? E isso com especificidade de frequência 500, 1, 2 e 4.
Então, essa tranquilidade é muito importante, porque é o raciocínio clínico. Fisiologicamente, não tem nada, nenhuma estrutura que justifique ter uma perda auditiva, né? O PEAT-clique mostraria uma sincronia neural que o reflexo já mostra. E o PEAT-tone burst mostraria o quanto a criança ouve realmente, apesar que a gente sabe que mesmo o limiar eletrofisiológico você tem que fazer o nível de correção, é um nível estimado de audição, então você não vai estar achando o limiar, né? Limiar mesmo é só o VRA, né? Mas é só o raciocínio mesmo, né? Clínico. Pode falar, Hugo. Não, eu acho que daria tranquilidade para você parar por ali, porque teve a especificidade de frequência. Você vê que as vias estão funcionantes. Eu falei aqui para a Juliana, é bonitinho ver uma criança que chega lá com um catatauzinho de exames, né, de 500, 1000, 2 e 4, tudo bonitinho, bem triado, saber o quanto ela escuta. Dependendo do histórico da criança, eu acho até legal o que o Tiago falou de fazer um tone burst, porque você não consegue passar um scan na criança e saber o que é que vai acontecer daqui para frente. Em uma das aulas de um congresso que eu fui, eu vi o caso de uma equipe de fonoaudiólogos e médicos do protocolo de displasia broncopulmonar. E essas crianças, muitas vezes, elas saíam de perda profunda à normalidade. E isso foi há algum tempo, eu posso estar deixando passar alguma informação, mas isso era pela inativação da célula ciliada, de acordo com o protocolo de fármacos que eles estavam. Então, foram desenvolvidos fases nesse tratamento da displasia broncopulmonar e o comportamento da célula ciliada mudava. Então, assim, eu acho que dava para parar, para você ter, mas dependendo do histórico da criança, seria interessante para monitorar. Olha, aqui, quando ela tinha 1 mês e 10 dias, não sei, ela estava com limiar assim. Agora, mesmo fazendo os fatores de correções, independente se você faz pelo da British ou qualquer outro fator de correção, houve uma piora. Então, de repente, só para monitorar essa criança pelo histórico mesmo. Tá, então, o que colocado a mais é que a nossa criança não tem nenhum fator de risco no histórico. Aí você está dizendo que se essa criança tiver um fator de risco, é indicativo, sim, você fazer um PEAT, que pode ser o clique ou o tone burst. Então, eu vou trazer essa mesma criança, olha, então, essa criança para nós, né, no nosso protocolo, é ausência de perda, conduta, orientação à mãe, audição e linguagem, que a gente divide responsabilidade alta. Agora, veja essa mesma criança, só que tem esta diferença. É a mesma, eu só mudei para discussão a ausência do reflexo acústico. Aí, a presença do reflexo cócleo, a pergunta é, esta criança tem perda ou não? Você faria algum procedimento adicional? Continuaria fazendo um PEAT-clique. Por quê, Juliana? Porque eu não vejo necessidade de fazer um tone burst quando você tem presença de emissões autoacústicas em todas as bandas de frequência. Se tivesse ausência em algumas bandas de frequência e presença em outras, aí sim eu poderia até precisar ter uma estimativa da sensibilidade auditiva para verificar se não tem alguma configuração aí que passe em algumas bandas e não passe em outras. Mas a criança que tem presença em todas as bandas de frequência, na minha concepção do sistema não justificaria a pesquisa do limiar auditivo e sim só da neurosincronia. Entendeu? Quer dizer, nós tínhamos, no caso anterior, definida a sincronia neural pelo reflexo, só que agora está ausente, ela tem 1 mês, pode ser maturacional, o PEAT-clique para ver o nervo, se está funcionando ou não. Foi isso que nós fizemos, porque não dava para responder a pergunta. E aí nós temos esse PEAT, né, com presença das ondas, e eu tenho esses valores de latência. Alguém gostaria de comentar? Porque esses valores estão mostrando a alteração do tronco encefálico, porque a onda 1, disparo do nervo, está em 1,8, 1,9 milissegundos. Mas a onda 5, por exemplo, em 7,1, 6,9, isto está mostrando alguma alteração para mim?
Um mês. Pensando na questão da idade, né, existe a maturação, toda a mielinização do sistema auditivo a partir da estimulação pós-natal. E aí a gente espera mesmo um atraso da onda, um atraso assim, né? Pensando no valores indivíduo normal, diferentes, né, de normalidade. Pensando no indivíduo adulto, né, a gente pensa a onda 1 em 1, a 3 em 3, a 5 em 5, mas num bebê dessa faixa etária é previsto, né, esse padrão de atraso aí na onda 3 em 4 para 5 e a onda 5 perto de 7 milissegundos. Então, eu também não veria, inclusive o interpico também por volta de 5, né? E você vê que há uma simetria entre as orelhas, Sim, né? Mostrando ondas, esse processo maturacional, né? A morfologia também tá bonita, eu não veria nenhum problema nesse exame. A nós também não, né? E para nós também é a mesma conduta. E lembrando que o PEAT reflete o processo maturacional de 0 a 1 ano. Você tem mudança da latência por mês, de 1 ano a 18 meses. Essa mudança de latência é menor, mas o tronco encefálico só completa o processo maturacional por volta de 2 meses. Excelente, esses 2 casos eram mais fáceis, agora vamos para um mais complexo. Então, uma criança de 6 meses, sexo masculino, encaminhada do setor de diagnóstico fonoaudiológico dos distúrbios neurológicos e genéticos da FOB-USP. A anamnese, a entrevista, ela passou natano bilateralmente. A mãe relata que ele responde ao som da voz quando é chamado, nega otalgia, otite e otorreia, nega intercorrências na gravidez, balbuciou aos 5, 6 meses. Qual é a queixa? Olha quando é chamado pelo som da voz, mas não responde aos barulhos do ambiente. Histórico pregresso de trombose cerebral e comprometimento motor e paralisia facial do lado esquerdo ao nascimento. Ela ficou numa unidade de atendimento, né, intensivo por 22 dias para acompanhamento da paralisia facial, histórico familiar de perda auditiva unilateral congênita de avó materna. Então, Hugo, esse é o caso com indicadores de risco, histórico familiar inclusive, né? E aí, esse caso, nós não temos todos os exames redondinhos. Nós temos parte dos exames, porque nem sempre você consegue fazer todos os procedimentos completos, mas você consegue fazer o diagnóstico. Então, veja que no VRA, nós fizemos 500, deu em 15, mas ela cansou, não houve tempo de atenção para as demais frequências. Aí nós fizemos a avaliação do comportamento auditivo e eu gostaria, alguém poderia comentar? Então, nós temos aqui, ela tem localização de som na orelha direita, na orelha esquerda ela não reagiu, mas o guizo ela localiza lateralmente e o cócleo palpebral presente. O que esse exame nos dá de informação? Quer falar, Letícia? Esse exame está mostrando, então, que quando o som é apresentado do lado direito, aí ela consegue localizar. Do lado esquerdo, essa falta de reação, né, que a criança tem, realmente demonstra, sugere uma dificuldade de detecção daquele som. A princípio, eu não sei, não tinha nenhum comprometimento motor do lado esquerdo, era só paralisia facial ou tinha mais? Tinha. Então. Ela tinha. Então, calma aí. Comprometimento motor do lado esquerdo. Isso, então eu só fiquei com paralisia facial. Então, a gente fica sem informação suficiente para ter a certeza de que ela não reagiu por uma questão auditiva. Isso é muito importante. Na avaliação do comportamento auditivo, é determinante você considerar o desenvolvimento
da criança, né? Então a gente só usa a idade cronológica, por exemplo, se o desenvolvimento motor, cognitivo for normal. Essa criança tem um atraso motor, ela está com problema do lado esquerdo. Então nós não podemos afirmar que isso é uma perda, tanto que ela localiza, né? Quando é o Guise, ela localizou. Então, aqui para nós fica inconclusivo. Agora, Isabela, o fato dela detectar os sons do ling, né, que corresponde à banana da fala na orelha direita, eu posso aqui já falar assim, bom, perda auditiva ela não tem? Então, eu ia fazer um outro comentário. Então, por favor. Sobre a esquerda, né? Que eu observei ali que tem a localização localização do som, né? Pro nome, e que me sugere talvez uma sensação melhor para sons mais graves, né? Eu não sei ali aquele outro 3 que aparece, eu tô meio difícil aqui de ver, mas é o X, é o I, é o quê? É o I, não é? É o I. É o I. Aí me bateu um pouco a dúvida, porque o I a gente pensaria num som um pouco mais agudo, né? Se for o I. O X é outro símbolo, né? Que está ali embaixo. Então deve ser o I. Esse comentário da Isabela é importante, né? Porque os sons do ling nos dá a banana da fala. Então você analisar qualitativamente, né? Reação para as frequências graves, reação para as frequências agudas. E aí a sua pergunta com relação à orelha direita, ele tem um espectro maior, né, dessa detecção, ele consegue detectar os sons agudos e graves, mas o exame em si, ele não é feito próximo do limiar, a não ser que tenha sido, não sei, foi feito com fone? Não, né? Em campo, intensidade de voz normal, né? Em torno de 60 dBNPS, né? Então aí nesse caso menos... a gente não consegue uma resposta próxima do limiar, né? O nível mínimo de resposta. Então, não sei se eu juro uma ausência de perda. Essa criança ela pode ter uma perda leve e detectar os sons de fala, né? Porque a intensidade de voz que eu apresento o som, é possível ela detectar mesmo tendo uma perda leve. Bom, e tiramos mais alguma informação? Veja que ela está localizando, né? E ela tem o agogô presente, o cócleo palpebral, então aqui a informação traz o processo de maturação do tronco encefálico. Não me diz a favor? Porque ela está desenvolvendo, com 6 meses, ela está localizando lateralmente, que é o que espero, mas faltou aqui as outras direções, né? Mas é uma criança que tinha problema motor. Aí as emissões, olha, emissões transientes presentes, timpanometria com sonda de 226.000 Hz, com complacência dentro da normalidade e pressão do pico também dentro da normalidade. Então, para nós, essa timpanometria é orelha média normal. E aí, no reflexo acústico, nós tivemos esse resultado. Não é maturacional, concordam? Porque ela tem 6 meses. Alguém gostaria de... Ela tinha paralisia facial? Tinha. Então, vamos lá, Juliana, que você pegou o microfone. Você poderia esclarecer esses achados do reflexo? Eu fiquei pensando numa lesão supra, né? Isso, muito bem. Poderia interferir na resposta dos reflexos acústicos. Quer dizer, ela tem uma lesão do facial, né? Então, ela pode ter uma lesão do facial supra, né? Acima do nervo, do músculo, e aí a informação não chega. E quem confirma isso? Quando o nervo facial na eferência, é o contralateral direito, olha, está ausente. Só que o ípice direito presente, aonde o nervo facial está normal. Por outro lado, no contralateral esquerdo, que é o nervo facial direito, reflexos presentes, né? E aí você tem a ausência do ípice esquerdo por causa do nervo facial. Essa criança, ela tem Moebius. Eu não podia contar lá no início, né? Mas ela está no diagnóstico de Moebius, por isso que tem a paralisia. E vocês diriam para essa mãe, né?
ela vai voltar. Nós não fechamos o diagnóstico porque não fizemos o VRA ainda, né? A pergunta vocês dariam algum retorno para essa mãe de imediato para ela, porque essa mãe está extremamente ansiosa. Ela vai voltar dali 15 dias, porque ela não poderia voltar em uma semana, de outra cidade. Você já conseguiria dar algum feedback para essa mãe? Letícia. De novo, acho que é um feedback mais tranquilizador em relação à função auditiva, porque a gente vê o nível auditivo funcionando bem dos dois lados, emissões presentes, então, de certa forma, a gente tem um pouquinho de informação de todas as estruturas, né, bilateralmente. Então, o VRA vai vir para complementar mesmo os achados, principalmente na frequência alta, que faltou, né, 2.000, 4.000, mas é uma criança que está tendo acesso ao mundo sonoro e nas duas orelhas. Então, eu já tranquilizaria a mãe, que é uma criança que está ouvindo a voz dela, que está ouvindo os sons, né, do ambiente, e que o retorno seria mesmo para deixar o diagnóstico completo. Alguém teria um posicionamento diferente? Complementaria, né, essa questão da tranquilidade, porque apesar da eferência da orelha esquerda estar alterada, visivelmente os reflexos que dependem da eferência da orelha esquerda estão ausentes, mas o reflexo que depende da aferência da orelha esquerda tem limiares presentes, né, tem reflexos presentes. Então, isso também me tranquiliza em relação ao nível de audição da orelha esquerda. Perfeito. Apesar de não ter nenhum dado aí né, excelente. Bom, nós também tivemos esse mesmo raciocínio, orientamos a mãe. Oi, eu queria complementar com uma coisa. Quando a gente fala do feedback, que você já tem algumas informações e você vai cruzando esses dados, eu tenho em mente sempre fazer o feedback parcial. A gente tem o privilégio de trabalhar numa clínica que a gente consegue discutir, a gente tem esse espaço aberto. Então, porque a gente, quando eu penso, e eu vi o tema da mesa, dificuldades no diagnóstico da perda auditiva infantil, a gente tem que levar em consideração a família e como ela vai interpretar isso. Então, se você vai lá, não, pode ficar tranquilo, tá ótimo, e daqui a pouco você vê, opa, não era bem assim. Você acaba gerando uma expectativa muito alta. Então, a gente tem que falar muito sobre isso, porque o feedback parcial, enquanto a gente está fazendo diagnóstico, não é só o raciocínio clínico e a habilidade técnica, são as habilidades sociais que a gente tem ali com aqueles pais. Então, você prometer que essa criança tem uma integridade... Vai depender muito da abordagem, né? Mas você prometer alguma coisa, gerar uma expectativa, a família pode interpretar de outra forma. Então, eu acho que é interessante essa troca e esse feedback parcial e ir construindo o diagnóstico da criança. Na verdade, Hugo, não é um diagnóstico parcial, tá? Você acha que essa criança tem perda auditiva? Vamos fazer duas perguntas. Você acha que ela tem perda auditiva? Se não, né? Qual é o limiar dela? É 0, 5, 10 ou 15? Me pegou, porque eu acredito que ela não tenha perda auditiva, ela tem acesso aos sons. O limiar auditivo, aqui fica, a gente não tem a especificidade de frequência, não sei por causa do ipsi, né, que está na orelha direita presente, que é a via ipsilateral que está dando a resposta para a gente, mas a gente não consegue ainda fazer a especificidade de frequência. Por isso que é a volta para o VRA. Então, o VRA que eu vou dar o feedback para a mãe. Mãe, ela escuta em 5, ela escuta em 10, mas o feedback, ela não tem perda auditiva, esse você já consegue dar, né? Essa é a diferença. E essa mãe, ela volta porque tem Moebius, é uma criança de risco, mas se ela não voltar, eu, enquanto fonoaudiólogo, não tenho problema em termos de achar não voltou, prejudiquei a criança. Não, porque não existe nenhuma alteração fisiológica que justifique a perda. Eu não sei se ela ouve em 0, em 5, 10, 15 ou 20, não sei, mas é normal, né? Bom, mas eu concordo que temos que ter muito cuidado nessa relação com a família, né? Agora, eu não sei, nós temos mais tempo? Temos?
1 minuto? Ah, tem um caso, eu vou falar rapidinho, que esse eu queria falar, mas para terminar, peraí, deixa eu ver se é uma criança de 2 anos e 5 meses, ela veio porque não atende quando é chamada e não fala, poucas palavras, números e cores ela entende, ela não fala nada, com 2 anos e 5 meses. Então ela veio para o diagnóstico diferencial e aí nós encontramos esses limiares no VRA, não conseguimos finalizar. Ela tem localização do som, tanto na orelha direita quanto na orelha esquerda, quer dizer, ela está detectando sons de fala nas 2 orelhas, localizando lateralmente. Ela tem reflexo cócleo-palpebral ausente. Aí, a timpanometria, ela está mostrando uma alteração de orelha média, de complacência e de pressão de pico, por isso justifica a ausência dos reflexos e mesmo do reflexo cócleo. Timpanometria, emissões otoacústicas presentes nas frequências agudas, isso está relacionado à alteração de orelha média, então ao aumento do fator rigidez, e aí nós fizemos este PEAT. Eu gostaria de ouvir vocês, comentários do PEAT em 30 segundos, porque nós tínhamos 1 minuto, eu apresentei em 30 e já terminou. Mas eu tenho que falar isso. Alguém? Ela tem 2 anos e 5 meses. Eu vou falar porque acabou mesmo, mas é só para chamar a atenção. É o seguinte, veja que ela tem o limiar com o clique em 20, entra dentro da nossa discussão, né? Que ela não está falando, não é por causa da audição, ela tem sincronia neural, né? Está visível, mas tem um dado aqui que chama muita atenção no PEAT. Olha a amplitude da onda 1 em relação à onda 5. A onda 1 está com uma amplitude muito aumentada, e se nós olharmos o interpico 1,3, nós temos um aumento considerando o interpico 3,5. Este é um achado que nós temos visto em crianças com... Ela tem uma perda auditiva condutiva, encaminhada para o médico, mas ela está fazendo diagnóstico diferencial de TEA. Então, sempre me perguntam, o que você tem achado em TEA? Aumento da amplitude da onda 1, provavelmente pode justificar a hipersensibilidade que a gente vê nas crianças autistas e o interpico 1,3 aumentado. Bom, eu queria agradecer o Hugo, a Isabela, a Juliana, Tiago, Letícia, por ter tornado a nossa mesa tão produtiva, de tanto aprendizado. Foi um prazer estar com vocês e agradeço todo mundo que ficou aqui até o momento.